Cultura. A gente já falou bastante sobre cultura, vocês já entenderam, nós já falamos do conceito em si e dos diversos teóricos que já falaram sobre isso. Mas é importante relembrar e é bem importante falar, porque senão você vai transmitindo outras informações junto com o conceito de cultura e ele vai se perdendo. Tanto é assim que hoje, quando você chega para uma pessoa, nós já comentamos isso em período de sala de aula, quando você chega para uma pessoa e fala para ela sobre cultura, pede para ela explicar a cultura, todo mundo sabe para si o que é cultura, mas tem uma dificuldade muito grande de explicar. A cultura é. Boa parte das pessoas acham que cultura é erudição, é o teu conhecimento, é o estudo que você tem. E não é. Uma pessoa que esteja vivendo como um grande sábio, um livre cátedra de uma universidade gigantesca, como Harvard, por exemplo, ou um Masai de uma tribo lá da Oceania, todos os dois com conhecimentos absolutamente diferentes, um com mais conhecimentos do senso comum, outro com mais conhecimento científico, todos os dois têm cultura. Porque cultura não significa erudição, não significa conhecimento. Ah, você não tem cultura quando a pessoa não tem estudo, né? Não está certo. Cultura é o reflexo das nossas práticas sociais diárias, que representam todo um conjunto de hábitos de uma sociedade, certo? Então, quando eu falo do conceito antropológico de cultura, eu preciso dizer que a cultura não é algo natural, ela não vem de... A gente não nasce com ela, certo? A gente vai adquirindo ela. Todos os seres humanos nascem como uma folha em branco, em que a cultura em que você está inserido é que vai escrevendo sobre você, certo? Então, vamos relembrar. A gente vai relembrar algumas dessas coisas e algumas dessas teorias para poder ter sempre presente esses tipos de informação. Então, cultura não é natural, ela é algo socialmente construído, tá? Ela não é pré-existente. Você não nasce falando uma língua, você não nasce sabendo que tipo de roupa vestir, isso é construído culturalmente, socialmente. A cultura, outro aspecto da cultura, é ela que nos diferencia, ela é um dos aspectos, e talvez o mais importante, que nos diferencia dos outros animais. Porque os outros animais também têm formas de comunicação, seja por som, por gesto. Os outros animais também têm comunicação, eles também são capazes de formar grupo, tá? Essas coisas da mesma forma. Só que o que nos diferencia dos outros animais é o fator cultura, é o repetir costumes, é o repetir esses hábitos e conseguir transmitir isso para os filhos que vêm depois, ou para aqueles que convivem com a gente. É saber ler no outro as características do grupo dele e dizer, a este grupo eu não pertenço. Então, a cultura está absolutamente ligada à identidade. Eu me identifico com aspectos da cultura em uma sociedade e me diferencio de outras. Na atividade que vocês fizeram sobre as comunidades alternativas no Brasil, isso foi em geografia, acho que ficou bem certinho, deu bem para perceber essa situação, onde eu disse para vocês o seguinte, onde vocês acham que se encaixariam e onde não se encaixariam. E por quê? A maioria de vocês respondeu exatamente aquilo que na sociologia a gente percebe. Porque eu me encaixaria nessa comunidade alternativa, pois lá tem hábitos mais parecidos com os meus. É exatamente assim. Tudo aquilo que é avesso ou muito diferente dos nossos hábitos culturais, é mais difícil da gente querer depois, com o tempo, das pessoas quererem se integrar ou se misturar. Você conhece, mas você não se integra necessariamente. A gente sempre vai buscar dentro das culturas e dos países para onde nós formos, nós sempre vamos buscar informações e práticas que sejam parecidas com aquela da nossa cultura que nos representa. Então, cultura também é identidade. Estou explicando características da cultura. Primeiro, ela não é natural, não é pré-existente. Ela é social, ela se desenvolve de acordo com o tempo e no meio de uma cultura, tá bom? E ali você vai criar identidades, daí se identificar em um determinado grupo cultural. E, acima de tudo, a cultura é produto coletivo. Ela não é algo construído por mim mesma. Eu vou ser uma pessoa isolada, eu não vou, não quero conhecer regras de outras culturas. Bom, é complicado, porque aí você vai precisar viver sozinho. A partir do momento que duas pessoas habitam o mesmo espaço
dividem mesmo as mesmas coisas, elas passam a desenvolver características culturais. Isso dentro da lógica do Leslie White, que a gente já vai falar de cada um deles de novo para poder relembrar um pouquinho, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelos 4 teóricos principais do conceito de cultura, ok? Vamos lá. Como se produz cultura? Primeiro, começando com o Alfred Kroeber, ok? Vocês lembram dele? O que ele falava sobre cultura? Eu espero que sim. Na cultura para o Alfred Kroeber, ele falava da teoria do ponto crítico. E o que seria essa teoria do ponto crítico? A cultura não foi pensada para existir. Ela passou a existir a partir de ela é um processo evolutivo, então ela passou a existir a partir do momento que o ser humano começou a repetir costumes. Repetindo costumes, repetindo diálogos, esses tipos de coisa, passou a existir cultura. Por quê? Porque começaram a ter códigos parecidos, certo? Não saía cada um falando de uma maneira. Eles tinham formas de se expressar iguais. Pronto, criou a linguagem. Linguagem é uma característica cultural. Não saiu um adorando uma pedra, outro adorando uma flor na mesma sociedade. Todos adoravam os mesmos símbolos como seus deuses. Dessa forma, surgem as religiões. Então, segundo o Alfred Kroeber, houve um ponto crítico, um ponto em que as coisas simplesmente começaram a existir, em que o ser humano começou a entender que esses costumes e essas formas de agir, elas eram iguais entre si, cultura. Por isso, cultura. Depois do Alfred Kroeber, vocês viram outros 3 teóricos que fogem um pouco dessa lógica de ponto crítico ou de aconteceu, mas que viram um ponto, um marco inicial para a cultura, que são o Levi-Strauss, o Leslie White e o Clifford Geertz, ok? Vamos falar primeiro um pouquinho, vou falar um pouquinho de cada um deles para depois a gente seguir adiante, tá? Vamos lá. Como surgiu, de onde veio a cultura, segundo o Levi-Strauss? Bom, quando o ser humano começou a criar regras, a partir da primeira regra dentro de uma sociedade, você passa a chamar isso de cultura. Se você tem um grupo de pessoas e cada uma delas pode agir da maneira que quiser, pode falar da maneira que quiser, imaginem uma situação hoje, de uma hora para outra, você colocar na mesma sala, no mesmo instante, um brasileiro, um inuit, um norueguês e colocar um maori, tá? O que tem em comum ali entre eles? O fato de serem humanos, só. Porque eles vão falar linguagens diferentes e o estranhamento, né? Todos estarão estranhando a situação. Mas todos vão ter cada um a sua linguagem, cada um deles vai ter o seu modo de agir, a sua vestimenta. Aí chega um ponto em que esses 4 percebem que estão colocados ali e que para entender o que está acontecendo, eles necessitam interagir. E essa forma de interação, essa primeira, como é que eu vou dizer assim, essa primeira regra, gente, precisamos interagir. A gente precisa se comunicar para entender. De alguma forma, todos vão parar e tentar se comunicar com o outro. A partir do momento que tem a primeira regra, tentar se comunicar, está dada uma cultura. Vai se formar uma subcultura ali dentro, certo? O que significa uma subcultura? Subcultura não quer dizer que está abaixo ou que é pior. Subcultura quer dizer que de várias culturas ou de vários aspectos culturais você pode formar um outro, tá? Então, isso vai fazer com que eles desenvolvam alguma forma de se comunicar. A partir do momento que eles estabelecem uma regra, é preciso nos comunicarmos, está dada uma cultura, forma-se um processo cultural. Claro que isso, numa situação como essa, é só um exemplo e logo se dissolve isso quando eles descobrem para que estão ali. Digamos que fosse para um experimento cultural, justamente para ver como eles iriam interagir, esse tipo de coisa. A partir disso, cultura passa a ser toda uma gama maior, um conjunto maior, onde você tem dados, onde você tem religião, onde você tem regras de convívio, regras familiares, estrutura, hierarquia, vários dados que vão te colocar dentro daquelas, todos eles com as suas regras, para te colocar dentro de uma cultura e não dentro de outra, certo? Tem muitas situações quando a gente vê culturas diferentes da nossa, em que tem esse estranhamento, né? Em que a gente diz, eu jamais faria aquilo. Pois é, nossa, como que aquelas pessoas aceitam
comer espetinho de inseto frito. É um aspecto cultural. Elas estão inseridas ali, aquela é a realidade delas. Então, para elas, aquilo torna-se normal, comum, assim como um hinduísta vendo a gente comer churrasco no fim de semana, não se sentiria muito bem, não concordaria com isso. Para ele seria uma afronta à religião dele. Então, cada cultura vai ter essas regrinhas, né, do que pode e o que não pode. E segundo, então, voltando lá, o Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, segundo este antropólogo, a partir do momento que o ser humano passa a ter um grupo de pessoas e essas pessoas estabelecem regras, você tem cultura, ok? Próximo, Leslie White. Usando e puxando um pouco esse gancho do Lévi-Strauss, o Leslie White também vai falar sobre alguns aspectos em comum. Segundo ele, o ser humano passa a ter cultura a partir do momento que ele atribui símbolos, que ele gera símbolos. Então, digamos que este povo que eu estou falando para vocês, este grupo de pessoas que está trancado ali, cada um de uma cultura diferente, a primeira regra entre eles vai ser que eles precisam se comunicar, eles vão tentar se comunicar, é uma regra estabelecida, senão não vai haver interação. Agora, é preciso achar um símbolo. Em que linguagem eles vão se comunicar? Se cada um deles fala uma língua diferente, então que tal os sinais, símbolos? Que tal pegar, se eles tiverem ali disponível papel e caneta, fazer desenhos ou fazer gestos demonstrando algumas coisas no próprio corpo? Enfim, eles vão criar símbolos para se identificarem, para dizerem de onde são e tal, e para começar a interagir. Então, lembrando mais uma vez, Leslie White é o antropólogo que fala sobre a capacidade humana de gerar símbolos. A partir disso, existe cultura, onde numa cultura tudo tem símbolo, né? Por exemplo, assim, em algumas culturas, piscar é só chamar atenção para alguma coisa. Em outras culturas, piscar pode significar um gesto, culturas tribais, né? Pode significar um gesto que represente a aproximação de algum animal para caça. Em cada cultura, os gestos que a gente faz, as coisas que a gente faz, vão ter uma simbologia. E esses símbolos é que formam a diferença entre uma cultura e outra. São os símbolos que a gente atribui às coisas que fazem existir cultura, tá? Vou dar outro exemplo muito comum, né? É um exemplo clássico na antropologia, que foi criado pelo Roque de Barros Laraia, que é um antropólogo brasileiro que escreveu o livro que é Etnocentrismo, e neste livro ele cita a seguinte situação: para os indígenas, aliás, para os portugueses que chegaram no Brasil, era muito estranho e horrível, inadmissível ver os tupinambás comendo carne humana, certo? Em compensação, para o tupinambá, era inadmissível ver os católicos portugueses que chegaram aqui, ao erguer a hóstia, dizer o corpo de Cristo, que seria o corpo do Deus deles, e eles comerem o corpo de Cristo. Então, para os indígenas, para os tupinambás, você come o corpo dos inimigos, você jamais come o corpo do teu Deus. Então, para eles era inadmissível. Já para os católicos portugueses, você come comida, pão, outras coisas, jamais o corpo de um semelhante, que os tupinambás comiam a carne. Então, por que os tupinambás entendiam que a hóstia, a Santa Hóstia, era de fato o corpo do Deus deles? Porque os próprios católicos portugueses diziam: este é o corpo de Cristo. E depois, né, comiam o corpo de Cristo. Então, para eles, você está comendo o corpo do seu Deus. Simbolicamente, é inadmissível. Então, cada cultura tem os seus símbolos. Essa é a teoria do Leslie White, tá? Depois do Leslie White, o outro a falar sobre... Tem diversos, mas a gente estudou esse, acho que vocês lembram. O outro a falar sobre o conceito de cultura foi o Clifford Geertz, certo? O Geertz, ele mexe com todas essas outras teorias e ele torna um pouco mais complexo, porém, também mais fácil, ao mesmo tempo, de entender. Porque ele vai dizer o seguinte: a cultura é uma rede de significados. A partir do momento que o ser humano tem um conjunto de regras e símbolos, e todas essas regras e símbolos têm significado e são compartilhadas dentro de um grupo, todo mundo aceita e vive com elas, você tem cultura. Então, ele pegou um pouquinho do White, pega um pouquinho do Lévi-Strauss, um pouquinho do Kroeber, certo? E há uma teoria
enfim, bem aceita e bastante divulgada, que é a teoria da cultura do Clifford Geertz. Ele escreve essa teoria no livro A Interpretação das Culturas, tá? E então tá, resumindo, do Geertz, o que ele diz? Cultura é quando existe um grupo, uma sociedade, um agrupamento humano, e todas as ações, todos os gestos, todos os hábitos, a linguagem, existe uma rede de significados, uma rede de símbolos que todos compartilham entre si. A partir do momento que você tem essa rede de vários significados e símbolos que têm esses significados dentro de um grupo que compartilha, que entende que isso é bom e que divide um com o outro, você passa a ter uma cultura. Pronto, esses são os conceitos de cultura. Agora vamos falar um pouquinho dos conceitos, principalmente de uma antropóloga chamada Ruth Benedict, né? Que colocam as situações de cultura em certo desgaste, ou seja, quando as culturas meio que se enfrentam, que são os dois conceitos que envolvem essa peculiaridade de ou serem próximas ou serem totalmente diferentes. Aí veio o conceito de etnocentrismo, que é quando você coloca a tua cultura como a mais importante, como a única que está certa, e você tenta modificar a cultura do outro. Você tenta transformar a cultura do outro. É exatamente como eu estava dando o exemplo dos portugueses que chegaram no Brasil, é exatamente o que eles fazem aqui, certo? Eles veem as culturas indígenas, acham aquilo absurdo, chegam ao ponto de dizer que os indígenas nem humanos não eram, certo? Porque aquilo não é cultura, aquilo não é comunicação, não usam roupa nem nada. Então, eles descaracterizam, eles diminuem a cultura indígena em favor da sua cultura, porque eles têm essa visão etnocêntrica, essa visão de que a religião deles era a única certa, o modo de postura, de comer deles era o único certo, e o dos indígenas estava completamente errado. Então, o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar transformar o indígena, certo? E criar uma nova rede de símbolos e regras para que os indígenas assumissem essa cultura portuguesa, essa cultura europeia. Relacionado a isso, tem um outro conceito que vocês também já estudaram, que fizeram trabalho, inclusive, que é o de canibalismo cultural, que é quando uma cultura chega se impondo de uma forma tão intensa que ela consome, ela acaba, ela come, diríamos assim, né? Ela acaba com a outra cultura, ela vai se sobrepondo à outra cultura, certo? Como o fato de chegar aqui no Brasil esses costumes tanto europeus quanto estadunidenses, né? Moda, formas de vestir, o tipo de música, tipo de filme, e vão acabando com a nossa cultura nacional, ou vão tentando fazer substituições. Se a nossa sociedade brasileira aceita e compartilha desses costumes, a gente está tirando a nossa cultura e colocando outra no lugar. Antropologicamente, isso se chama canibalismo cultural, certo? Está havendo uma cultura destruindo, acabando, desculpa, devorando outra cultura. Então tá, tem o etnocentrismo e no lado oposto do etnocentrismo, a gente tem o relativismo cultural, que é aquela questão, observar uma cultura e entender que ela não é nem melhor e nem pior do que a sua. Ela é única e exclusivamente diferente da tua cultura, certo? Não tem melhor nem pior, são situações diferentes. São culturas diferenciadas entre si. Então, se as culturas são diferenciadas entre si, a lógica dessas culturas também vai ser diferenciada. Bom, eu acho que até aqui, dos conceitos gerais de cultura, a gente já falou. Agora vamos falar da questão da diversidade cultural. Porque, ó, eu estou falando do etnocentrismo e do relativismo. Se você entende que existe o relativismo cultural, ou seja, que as culturas são relativamente diferentes e que isso não torna uma melhor ou pior do que a outra, então você também entende que a diversidade cultural é preponderante, certo? E importantíssima para que a gente compreenda as redes e as cadeias de sociedades humanas que existem hoje, tá? E aí, quando eu falo em diversidade cultural, o Brasil é o melhor lugar que a gente tem para falar sobre isso, porque nós somos construídos em cima da multiplicidade cultural, da diversidade cultural, tá? Como que eu posso dizer isso? Da seguinte maneira, é só eu pegar as matrizes que vieram para o Brasil. Como o Brasil é um país que foi formado a partir do processo de colonização,
Tá bom? Deixa eu só anotar mais um aluno aqui. A partir do processo de colonização, então, a partir do momento que eu vejo isso, que eu percebo essa colonização do Brasil, eu vou entender que existem vários formadores, várias raízes que formam esse Brasil. A raiz nativa, que já estava aqui, que eu não posso falar índios, mas indígenas, e que eu não posso dizer indígena um grupo. Eu estou falando de mais de 200 etnias diferentes e com diferenças incríveis entre si. Pega o Tupinambá, que era canibal e um povo extremamente guerreiro. Pega o Tupi-Guarani, um povo absolutamente pacífico, certo? Que vivia mais da pesca do que da caça e que recebia muito bem todos aqueles que viessem de outras tribos, ou até o português quando chegou no Brasil. Então, era uma tribo anfitriã, que recebia bem. Como é que eu posso colocar Tupinambá e Guarani numa mesma situação e dizer, isso é tudo índio, isso são tudo indígenas? Não. Só da nossa matriz nativa, quando eu falo grupos indígenas, eu estou falando de mais de 200 etnias diferentes, certo? Que foram postas para se comunicar entre si. Até então, cada uma no seu canto. A partir do momento da chegada de outra etnia, que são os portugueses europeus que chegam ao Brasil, esses outros indígenas passam a se conhecer, essas outras tribos, e interagir, até porque muitos são capturados pelo português. Então, nós temos essa miscigenação entre tribos nativas, mais a chegada do português, que não veio sozinho, porque logo com o português chegaram espanhóis, holandeses no Brasil. Então, nossa matriz europeia também não é de uma vertente só. E logo esses europeus percebem que não vão conseguir, como eu vou dizer, escravizar o indígena. Eles precisam de mão de obra, então. Como eles já conhecem a costa africana e já interagiam em algumas áreas africanas por conta das partes que eles paravam para abastecer os navios nas viagens às Índias Orientais, né? Então, eles vão chegar massacrando na África e trazendo como escravos pessoas de diversas tribos e de diversos grupos culturais diferentes africanos, tá? Então, vejam, tanto da América quanto da Europa e da África, nós temos 3 matrizes continentais, porém, centenas de matrizes culturais diferentes, que vêm para essa terra que hoje a gente chama de Brasil e formam uma cultura. Daí a gente diz, mas não tem nada que seja brasileiro. Por exemplo, assim, a coxinha que diziam que era brasileira, parece que a massa, nem a massa não é brasileira, nem a feijoada, e não sei o quê. Então, o que tem de brasileiro mesmo? A grande característica realmente brasileira é ser um país misto, miscigenado. Nós somos frutos dessa miscigenação, certo? Nós nascemos disso. Então, a grande característica brasileira é ser uma diversidade cultural, é ter colocado à prova e ter colocado para conviver a sociedades culturais diferentes, certo? Com culturas absolutamente diferentes. Então, tá. Falando da questão afro, acho que a gente já comentou bastante, mas começa a se falar, eu disse que hoje eu falaria com você só sobre os conceitos, né? Então, vamos fechar bem rapidinho agora com os conceitos finais. Em relação à nossa matriz africana, a gente tem alguns conceitos dentro da sociologia para falar de diversidade cultural, que são a democracia racial no Brasil, criada pelo Gilberto Freire, mas que nós sabemos que não aconteceu, certo? Essa democracia racial, ou seja, esse convívio pacífico e de compreensão entre todos, que tivessem essas etnias, formações étnicas diferentes. A gente sabe que existe o racismo até hoje, já conversamos bastante sobre isso, preconceito de marca, preconceito de origem, certo? E sabemos, então, que esse racismo, ele acabou se intensificando no processo de escravidão, ao invés de diminuir, ele intensificou e existe até hoje. Só que hoje ele existe na forma de racismo institucional, que é quando as distribuições de oportunidades são desiguais, são oferecidas de maneira desigual, e o racismo dissimulado, que é aquele em que a maioria da população brasileira comete o pecado de cair. Quer dizer que não é racista, que não tem problema nenhum com os afrodescendentes, mas, se possível, não vai conviver com eles. E isso se chama racismo dissimulado. Ok, gente? Certo?
Agora vamos falar dos conceitos que são mais específicos da questão indígena, mais relacionados ao indigenismo. Vocês também já assistiram um vídeo sobre isso. É entender que não existe um indígena no Brasil, um grupo indígena, existem diversas etnias indígenas ainda no Brasil, que são diferentes entre o norte e o sul do Brasil, tá? Elas existem em vários pontos, em pequenos números, mas elas existem. E entender também o processo de dizimação cultural indígena, que é essa tentativa de trazer o indígena para a cidade a qualquer custo e não permitir que ele mantenha as suas características culturais. Aliás, utilizando das terras dele, né? O objetivo maior é a utilização do território indígena. Falando sobre isso, a gente tem uma situação absolutamente atual, para vocês verem como essas questões são antigas, são debate antigo, mas elas estão atualmente muito presentes, que é a situação da dispersão do coronavírus em tribos indígenas, certo? Eles têm tido esse problema bem presente da possibilidade de dispersão do coronavírus nas tribos. Aí alguns órgãos atuantes, né, estão tentando evitar que isso aconteça, afastando o máximo possível as pessoas que possam chegar lá levando a contaminação. Porque uma vez numa tribo indígena que tem costumes absolutamente diferentes dos nossos, que provavelmente não vão ficar usando máscara, que não vão ficar lavando a mão o tempo todo, esse tipo de coisa, essa doença ela se espalharia com uma rapidez muito grande entre eles, certo? E se for na região norte do Brasil, onde eles convivem muito com outras populações e onde eles têm um contato muito maior com a cidade, isso esparramaria de uma forma muito rápida. Aliás, vocês estão vendo o estado do Amazonas, a situação que está, né, de pessoas contaminadas e que agora estão levando a contaminação para as tribos indígenas também. Provavelmente uma fiscalização maior e um cuidado maior com isso seria bastante necessário. Uma política indigenista mais eficiente no Brasil seria muito interessante nesse momento agora para evitar uma dispersão ainda maior da doença e até dizimação de povos, porque existem etnias que têm dezenas de representantes apenas que estão vivos ainda. Essas dezenas morrendo, acaba-se com uma cultura, certo? Isso falando da questão indígena. Agora, a nossa última matriz cultural, só para trazer alguns conceitos também, que é a matriz cultural europeia, de onde a gente falou dos processos de branqueamento, a tentativa de branquear o brasileiro que tivesse características mais indígenas ou afro, para que ele se tornasse mais parecido com o português, com o europeu. Então, lá no começo desse processo de chegada do europeu, houve a tentativa de eugenia, que é branqueamento da população brasileira, para que ela se tornasse cada vez mais próxima do europeu e, com isso, ela fosse superior. Era essa a imagem que se tinha. Mas também traz uma grande multiplicidade de identidades e etnias diferentes da Europa e acabam se formando aqui, graças a essas pessoas. A maior parte das nossas áreas urbanas do Brasil hoje tem bastante descendentes europeus e se desenvolvem aqui as tribos urbanas. A maioria das nossas tribos urbanas é de influência europeia. E daí das tribos urbanas também nós já falamos bastante, vocês acabaram de fazer um trabalho falando dentro das tribos urbanas a dimensão estética, que é o vestir-se, o mostrar-se, o deixar exteriorizado o pertencimento a um determinado grupo ou uma tribo urbana, e também a dimensão ética, que é a adoção dos costumes, mesmo estilo de música, mesmo estilo de comportamentos, mesmos gostos, certo? De determinado grupo cultural de tribo urbana. Quem defende essa teoria, quem diz, ou melhor, quem percebe a existência de tribos urbanas é Michel Maffezoli, certo? E o Maffezoli que escreve dizendo que as cidades, elas estão cheias de pequenas tribos, elas estão cheias de grupos que se identificam entre si e que se diferenciam dos outros. E ao falar de tribos urbanas e de grupos que se assemelham entre si e se diferenciam de outros, a gente volta lá atrás no conceito de cultura, onde eu disse que a primeira característica de uma cultura é quando ela passa a ter costumes, características que a identificam entre si e diferenciam das demais. Dessa maneira, agora acabei de fazer um resumo, bem resumido mesmo, de todo o nosso submestre, falando sobre cultura e diversidade cultural brasileira.